Agora me conta uma coisa, você gosta de uma comida bem temperada? Que mineiro que não gosta, né? O Ministério da Saúde divulgou o resultado de uma pesquisa que mostra que a indústria brasileira reduziu em 17 mil toneladas o uso de sódio na produção de alimentos. Só que mesmo assim, o brasileiro continua consumindo mais que o dobro de sal recomendado pela Organização Mundial de Saúde. É sobre isso que a gente conversa agora com a nutricionista Rafaela Cordeiro. Muito bom dia para você. Bom dia. Houve uma redução significativa, mas ainda é pouco, né? Ainda é pouco, justamente como você disse. A gente consome muito, consome mais do que o dobro, né? Então ainda não foi suficiente para resolver o problema. Agora, como é que a gente faz para reduzir o sódio? Porque, como eu falei também, o mineiro principalmente gosta de uma comida muito temperada, né? Como é que a gente consegue reduzir o sódio na comida sem que ela perca o sabor? Então, o maior problema do sódio na nossa alimentação hoje vem dos produtos industrializados, né? Não da comida que se faz. É lógico que pode ser, igual culturalmente falando, nós mineiros tenhamos mais sal na comida mesmo. Então, pensando daí, pode se mudar reduzindo a quantidade de sal adicionado à comida na hora de fazê-la, assim como, e aí preferir temperos mesmo naturais que dão muito sabor, que dão muito cheiro, mas que não necessariamente salgam, né? E, como eu disse, reduzir o consumo de alimentos industrializados é um ponto importantíssimo para reduzir o consumo de sódio da alimentação. Vamos deixar bem claro, os produtos industrializados têm muito sódio, mas isso não quer dizer que eles sejam salgados, não é? Exatamente, porque o sódio é uma parte do sal, né? E ele não, então assim, não necessariamente ele é usado só para salgar. Ele é usado também como conservante, né? Faz parte de produtos que conservam, como corante muitas vezes. Então acaba que aquele produto industrializado ali possui muito sódio, né? Não necessariamente sendo salgado e a gente não conseguindo nem comer, por exemplo. Isso é um pouco difícil, a gente entende isso, porque os produtos industrializados, eles são mais práticos, né? Essa vida corrida do dia a dia, mas é preciso a gente se organizar para isso, né? Você, como uma nutricionista no consultório, você acha que é possível, mesmo com uma vida corrida, se preparar para a alimentação da semana e aí fazer o que tem que ser feito, né? Reduzir menos o sódio, com produtos um pouco mais com qualidade nutricional melhor? Sim, a industrialização, ela existe, né? É prática mesmo, mas dá com boa vontade, né? Assim, com objetivo, dá para fazer diferente, dá para poder minimizar esses alimentos, né? No nosso dia a dia, aumentar a oferta, aumentar o aporte de alimentos não industrializados, como frutas, legumes e verduras, e no final, a contribuição desse sódio ser menor. Assim, não é uma coisa fácil de hoje para amanhã, justamente por causa dessa correria, as pessoas buscam muito a praticidade, mas com a organização, né, sabendo o tanto que faz mal e objetivo, sim, é possível. É uma questão de prioridade também, como a prática de atividade física que a Luciana Mussi mostrou para a gente na reportagem anterior, né? Exatamente. É tudo uma questão de prioridade para a vida, né? Sem dúvida. Agora, há sais que têm menos sódio do que aquele sal normal que a gente consome no dia a dia, né? Que sais são esses? Por exemplo, existe o sal light, que é um exemplo, né, que ele tem um percentual de sódio menor do que teria o sal tradicional. Existem sais que são mais brutos, que vão ter menos sódio na composição, né? A gente tem o exemplo aí do sal rosa, né? Enfim, estes sais, eles vão ter menos sódio na composição, sim, muitas vezes por diluição de outros minerais, certo? Porém, é o que eu sempre explico. Cuidado, porque muita gente vai e usa o dobro, né? É aquela história, eles são um pouco mais caros, salgam menos também, né? E a pessoa usa o dobro da quantidade para a comida ficar salgada. Aí não adianta, né? Não adianta, porque é o que eu explico. No final, é sal da mesma forma. Então, a ideia não é trocar por com menos sódio, mas você vai dobrar. É organizar seu paladar, é se reeducar mesmo. E alguns, por exemplo, o sal light, ele tem um pouco mais de potássio na composição. Então, pessoas que têm problemas renais não podem usar. Então, as coisas não são tão simples assim. O ideal é moderação, é equilíbrio. Né? Então, é reduzir, tudo na vida, né? Como tudo na vida. A gente está falando aqui do excesso de sal, que é um problema, o Ministério da Saúde diz que é um problema também, tem um acordo com a indústria aí para reduzir a quantidade de sódio. O que o excesso de sal causa no nosso organismo, então? Então, ele atrapalha, né, essa parte hídrica, né, de hidratação. As pessoas podem ficar
mais inchadas, né? Aquela retenção de líquido, isso pode levar a uma pressão alta, problemas cardíacos e até mesmo prejudicar na questão dos ossos, osteopenia, osteoporose, porque o excesso de sódio também atrapalha na absorção do cálcio. Então, são inúmeros problemas em consequência ao excesso de sódio. Lembrando que o sódio é necessário ao organismo para um bom funcionamento da contração muscular, contração do músculo cardíaco, equilíbrio dessa água do corpo, né? Porém, é o excesso dele, que hoje é uma realidade, é que traz inúmeros problemas. Tá certo, Rafaela. Olha, muito obrigado por sua participação Eu com a que gente aqui no agradeço. Bom Dia Minas.